José Marques Avatar, tô com a Ângela aqui. Gostaria que você falasse. O que você sabe da Ângela? Sabe alguma coisa da Ângela? Não? Fala aí, vamos ver. Ângela Kempfer. Ela é a diretora de jornalismo do portal Campo Grande News e idealizadora e editora-chefe do Lado B, uma editoria que foca em pautas leves, comportamento, cultura e histórias fora do noticiário tradicional. Ângela nasceu em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e mudou-se para Mato Grosso do Sul com 10 anos. Ela teve uma infância marcada pela constante mudança de cidades devido ao trabalho de seu pai militar, o que moldou sua personalidade. Além disso, Ângela enfrentou o desafio de engravidar aos 18 anos, o que teve um grande impacto em sua vida e carreira. Ela também menciona que uma frase de sua mãe se tornou um mantra em seu trabalho no jornalismo. Posso ajudar com mais alguma informação sobre ela ou há algo específico que gostaria de saber? Não, acho que tá legal, porque aí senão você vai contar toda a história dela, ela não vai contar a história dela para nós aqui. Minha jovem, é isso aí? Não, mais ou menos isso? O ChatGPT me conhece também. Fiquei surpresa com ele. Ele deve te conhecer também, você já jogou lá? O seu nome? Já joguei, mas tem bastante José Marques na praça, tá aí? Ângela Kempfer é só uma. Só uma. Não, tem algumas, acho que tem. Ô, Ângela, seja bem-vinda aqui no Tá1, ao podcast da sua história. E a minha primeira pergunta, mas você não precisa nem responder essa pergunta que eu vou fazer agora, você pode até responder depois. A Ângela tem lado? Tenho. Mas então não. Mas guardo pra mim. Acho que todo mundo tem lado, né? Eu acho impossível alguém não ter lado. As pessoas fingem que não tem. Né? E no exercício da sua profissão também você tem que guardar, né, o seu lado, para que as pessoas não te avaliem de acordo com aquilo que você tornou público, né? Então, se eu digo que eu sou de direita, se eu sou de esquerda, tudo que eu escrever a partir dali, as pessoas vão ver por essa ótica, né? Então, é só por isso que eu me preservo. Mas tem meu lado, não, sim. Todo mundo tem mesmo. Mas você tem um lado especial que é o lado B, né? Opa! Mas nós vamos chegar nele. Vamos começar pelo começo. No Sul, Rio Grande do Sul. Santa Rosa. Me conta um pouquinho de lá. O que moldou quando você estava lá? O que moldou tua personalidade? O que aconteceu naquela época lá? Conta pra gente. Então, eu lembro de coisas assim de 3 anos de idade, assim. Eu tenho uma memória. Você consegue lembrar com 3 anos de idade? Não sei, eu lembro de cenas. Não lembro nem de ontem que eu comi, cara. E você sabe por que eu lembro? Porque eu vivi até 3 anos em Santa Rosa, que foi onde eu nasci. E eu tenho imagem, eu lembro de coisas que aconteceram ali, quando eu morava ali. E minha mãe confirma que realmente aquilo aconteceu. E então por isso que eu sei que eram 3 anos, né? Meu pai era militar, então a cada 3, 4 anos a gente mudava de endereço. Então com 4 eu fui para Alegrete, que também é no Rio Grande do Sul. E com 10 anos eu vim para Mato Grosso do Sul. Então assim, eu me sinto mais sul-mato-grossense. Você veio para Mato Grosso? Era Mato Grosso? Não, aí? Já era Mato Grosso do Sul? Sim. Esse é sinal que você é novinha. Não novinha, né? 5.1 já. Mas assim, para mim foi isso eu acho que me moldou muito, essa coisa da despedida, sabe? De você estar aqui com seus melhores amigos, com a sua casa, a sua vida, daqui a pouco você está em outro lugar. Você ter construído toda uma aí base e você... de novo, aí novamente. Então você perde um pouco o medo do novo, da novidade, sabe? Eu chego um tempo que se eu estiver aqui, beleza, se eu estiver aqui para lá, eu vou e tá tudo tranquilo, assim, eu tenho a certeza do recomeço. Então, sabe? Você não tem medo de mudança? Nenhuma. Eu lembro que quando a gente saiu de Alegrete, eu tinha 10 anos e a gente foi para Dourados. Você não imagina o que é o Rio Grande do Sul naquela época, e Mato Grosso do Sul, Dourados. Quando a gente chegou, era um terrão aquilo lá. E foi chocante, assim, porque era totalmente diferente do que a gente conhecia, né? Que ano que era mesmo? Eu tinha 10, nasci em 73, eu era 83. 83. E em Dourados eu vivi os melhores anos da minha vida, minha adolescência, assim, enfim. E o que eu mais lembro com carinho da minha vida é de Dourados. Né? E então, assim, eu comecei de novo num lugar que eu nunca imaginei estar e foi maravilhoso. Então, assim, com 13, 14, eu vim para Campo Grande. E estou aqui desde então. Quando você fala minha mãe, sua mãe foi muito mais presente na sua vida que o seu pai. Seu pai era militar, ficava muito tempo fora, como é que era? Meu pai sempre foi muito durão, né? Seco. Eu sou alemã por parte materna, minha família materna. Meu avô materno veio da Alemanha. Mas o duro lá em casa sempre foi meu pai. A minha mãe sempre foi a humana, tanto pro bom, bem como pro mal, né? Minha mãe
metia o sarrafo, mas também era carinhosa, era a mais Pegava no comunicativa, né? Mordia, soprava. O meu pai não, ele sempre foi o Durango Kid, assim, o cara que não abria a boca. E a Ângela ficou pra que lado aí? Eu fiquei dos dois, eu acho. Eu acho que eu sou uma mistura boa dos Você dois. tem cara de brava. É, total. Eu não, mas eu melhorei muito. Antes, quando... Mas é só cara e o coração. Não, meu coração, assim, é do tipo que abraça todo mundo, quer levar pra casa, chama, fala assim, olha aqui, eu te amo, então você não vai mais fazer isso comigo, e eu não vou mais fazer isso com você também. Na própria redação, todas as redações que eu passei, eu sempre fui odiada e amada, né? Sempre tive isso, eu tenho isso, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas, assim, eu sempre amei mais do que odiei. Diz que o ódio é mais fiel do que o amor. Não, mas eu sempre amei mais do que odiei. Eu tenho convicção disso. Inclusive, hoje, alguns dos meus melhores amigos são pessoas que eu demiti. É mesmo? Eu cheguei e falei, olha, cara, você não dá pra ir. Tenta outra coisa. Você vai ser mais feliz em outro lugar. Vai ser. Sabe? Isso daqui não vai te fazer feliz. Graças a Deus, essas pessoas viraram grandes amigos, que frequentam a minha casa, que eu nunca perdi o contato. Então, assim, eu sempre acreditei muito nisso de ser direta, verdadeira, sabe? Você começou a fazer jornalismo com quantos anos? Com 18. Com 18 foi quando você já ficou grávida, entrou na faculdade grávida já, então? Não, eu comecei a fazer a faculdade e no segundo semestre eu engravidei. Porque era uma época que não tinham jornalistas formados em Mato Grosso do Sul. E era o 4º ano da UFMS, não tinha nenhuma turma formada ainda. Então, todas as pessoas que entravam, o mercado absorvia. Né? Então, no primeiro ano de jornalismo, as pessoas já passavam lá catando. Você quer fazer rádio, você quer fazer jornal? E eu comecei fazendo rádio. Que rádio que era? Era no rádio do governo. Era o governo do Pedro Ocean, na época. E eu fazia rádio lá, brincava de fazer rádio, tava aprendendo. E logo engravidei de um jornalista. Então, assim, a partir da minha gravidez, o jornalismo ficou muito mais presente na minha vida, porque o meu primeiro marido, ele era um jornalista, era jornalista e experiente, e trabalhava na TV Morena, e era aquela coisa que na época quem trabalhava na TV Morena era artista, né? Porque sim, só tinha aquilo verdade. E ele vivia muito o jornalismo, e ele me ensinou muito isso. Então foi ali que eu caí de paraquedas no jornalismo. Eu só escolhi o jornalismo porque era um curso noturno e eu queria trabalhar durante o dia. Né? Não foi uma... Não, nunca. Meu pai é militar, eu cresci ouvindo coisas dentro de casa que depois eu descobri que eu vivia numa bolha, sabe? Eu não sabia o que era... absolutamente nada, não sabia nada da vida. Até às 10 horas da noite eu tinha que estar em casa, todos os dias. Então, assim, eu só fui sair de casa, mas com um pouco mais de liberdade, quando eu fui para a faculdade, né? Então, eu sou a prova viva que essa coisa da educação conservadora, que reprime, que tranca, não vale de nada. Porque a primeira oportunidade que eu tive, eu engravidei. Você sabe que você está contando a tua história de militar e ontem eu estava assistindo o filme do Ney Matogrosso. Já assistiu? Sim, eu assisti. Cara, mas o pai dele, o jeito que ele tá parecendo o seu pai aqui. Meu pai, ele só não é o agressivo, ele nunca foi violento. O pai do Ney era violento. O meu pai nunca foi violento, mas aquela coisa de não vai ser artista, não vai ser isso, aí não é profissão, isso não sei o que, bababá. Eu ouvi alguns momentos. Mas quando eu fui fazer jornalismo, meu pai também nunca censurou nada que ele não tivesse conhecimento. Ele não sabia o que era fazer jornalismo, enfim. Mas a escolha do jornalismo não foi uma forma inconscientemente de você contestar o que você não queria ser mandada? Pode até ser, mas ali, no momento que eu escolhi, foi por ser um curso noturno. O que eu queria, eu era professorinha de jardim de infância. E eu queria continuar trabalhando e ganhando meu dinheiro, porque eu não queria depender do meu pai, né? Lá em casa sempre foi tudo muito apertado. Meu pai aposentou como capitão, mas a nossa vida era, durante a maior parte do tempo era sargento, subtenente, né? Então, era exército? Exército. Muito regrado, assim, muito, né? No supermercado não passava fome, mas também não tinha abundância. Eram 6 potinhos de iogurte, um para cada um lá em casa e pronto, entendeu? Era assim, tudo contadinho, nunca faltou nada, mas também nunca foi desbanjar.
Então eu queria trabalhar para poder comprar minhas coisas. E foi para isso que eu fui fazer jornalismo. Mas no primeiro ano já tive que largar a mão de tudo. Já casei. Mas você não chegou a terminar a faculdade, então? Terminei. Você terminou? Terminei, porque assim, quando a minha filha nasceu, eu levava muito ela para a universidade. Até que os meus professores chegaram, não, fica em casa. Vai trazer essa criança aqui para quê? Então eu ficava, né? Eles me davam muita colher de chá. E eu já trabalhava, quando acabou meus 4 meses, eu já fui para televisão, fui para TV Guanandi. E comecei ali minha carreira em televisão. Então eu parei 4 meses só de trabalhar, né? Você ficou quanto tempo lá na Guanandi? Ai, na Guanandi, acho que eu fiquei uns 2 anos. Eu comecei com o Bachega e saí com o Antônio João. Acho que uns 2 anos. Trabalho para mim sempre foi paixão. Bachega da Blink, não? O pai do Alex. Ah, tá. Ele era o dono na época. E o Alex corria de kart naquele tempo. Sim. E a gente era tudo meninão. E ali eu comecei a fazer televisão. Aí muito rebelde, o Antônio João me demitiu, porque eu recusei fazer um negócio que ele pediu. Eu falei, não vou fazer. O que ele pediu? Não, é melhor não falar. Fala, pô. Não, era uma época assim, ele já morreu, né? Já morreu, pode falar. Era uma época assim, que na televisão você tinha que todo dia entrevistar um deputado. Hoje você entrevista X, hoje você entrevista B, C, D. Na hora que chegou no B, era uma pessoa assim muito... Eu fazia política. Uma pessoa muito... sem nenhum significado, sem nenhum trabalho relevante na Assembleia. E no dia do B, eu cheguei e falei, você entrevistou o B? Eu falei, não tem nada para falar com ele. O que eu vou entrevistar ele? Para quê? Aquela coisa bem de rebeldia mesmo, né? Não vou entrevistar ele. Para quê? Porque não tem nada para falar com ele. Outro dia, tá bom, tenho que falar. Rua! Vaza daqui. E quem que era o deputado? Eu não lembro quem que era o deputado. Eu acho uma pessoa tão insignificante. Você nem lembra quem era? Não lembro quem era, não. Aí fui demitida. Dali, eu fui fazer campanha eleitoral. Eu nem lembro se eu fui... Para onde eu fui depois da Guanandi. Só sei que eu fui para a TVE. Trabalhei um tempo lá atrás, antes da Guanandi. Trabalhei um pouco no SBT. Mas eu detestava a televisão. Mas a internet não existia, né? Não existia. E aí eu fui para o jornal impresso, ainda fui para a Folha do Povo. Folha do Povo. Eu lembro a Folha do Povo. E da Folha do Povo, essa coisa de mudar, né? Um dia me ligaram de Fortaleza. Falaram, irmão, você não quer vir para cá? Eu falei, quero agora. Outro dia eu estava em Fortaleza. No outro dia, assim, o espírito do seu pai. 3 dias depois eu estava em Fortaleza. E aí lá também fazendo televisão. Num projeto que era para o público jovem. Foi incrível. Minha cabeça fez... assim, e quando eu voltei, eu já voltei para o Campo Grande News. Eu tô há 20 anos no Campo Grande News. Tá, mas a gente já vai chegar no Campo Grande News. Vamos só voltar um pouquinho. Aí você ficou primeiro casamento com a primeira filha. Ficou quanto tempo casada? 2 anos. Eu comecei a falar disso, né? Eu me movo por paixão. Eu fico 2 anos no casamento, 2 anos numa empresa. Você sabe que a paixão... 2 anos na outra. Você sabe que a paixão dura 2 anos? Então, eu me movi por paixão naquela época. E eu sempre falo, gente... resiste mais do que 2 anos, porque daí você vai ver se é aquilo que você quer ou não quer. Negócio emplaca. Marido nunca foi mais do que 2 anos, mas no trabalho eu conseguia. Mas... Você teve 4 maridos? Não, na verdade eu falo que eu tive 4 maridos porque eu morei com 2 e tive filhos com 2, né? Então, assim, por isso eu conto os 4, porque eu morei com eles. Mas marido não é só que tem filho? Sim, morei com 4. Mas tudo assim, nesse esquema, 2 anos... Tudo com 2 anos? Tudo. Os 4 com 2 anos? Então você ficou 8 anos casado? Se for somar tudo, 8 anos. 8 anos, E de todas essas experiências, quantos filhos você teve? 2. 2. 2 meninas? Uma de 31 e outra com 19. O que elas fazem hoje? A minha mais velha mora em Barcelona, casou com um catalão e é mãe. Eu tenho um neto. Recentemente você esteve lá visitando seu neto, meu né? netinho, o Rio, tem 1 ano e agora vem outra. Eu vou ser vó. Olha que maravilha. E a outra eu tô fazendo jornalismo aqui na Federal. Ah, é? 19 anos. E como é que você vê o jornalismo com inteligência artificial, com toda essa mudança que nós estamos tendo? Você acha que o papel do jornalista vai ser relevante ainda?
Eu penso que não do jornalismo como é feito hoje, né? A gente não tem ideia de como vai ser feito isso, porque eu penso que a inteligência artificial está na era da internet de escada ainda, né? Ou seja, está muito no princípio, no incipiente começo. ainda, está bem comecinho. Então eu não tenho ideia de como vai ser. Eu sei que hoje, para mim, a inteligência artificial é incrível. Me auxilia muito. Reduz bastante o retrabalho que antes a gente tinha que fazer no jornalismo. Mas ele não substitui meu olhar. Ele não substitui o meu comando, ele não me substitui... E tem uma coisa também, a fonte e a credibilidade, né? E ele trabalha hoje com aquilo que a gente já gerou em algum momento. Sim. Né? E ele trabalha também com o talento de várias pessoas que escreveram ao longo do tempo e que criaram referência para ele, né? E eu acredito muito nisso nós como seres humanos, a gente ter essa capacidade de inventiva, sabe? De criar cada vez. Então, eu não sei onde a humanidade vai chegar, sabe? Assim como eu não sei onde a inteligência artificial vai chegar. Mas hoje, para mim, era um big instrumento. Porque quando eu comecei no jornalismo, não tinha Google. Você se imagina sem o Google? Sim. Né? Então, agora eu tenho inteligência artificial, eu não consigo mais me imaginar. Você imagina a vida sem TikTok? Não, eu nem tenho Instagram. TikTok, mas assim... Mas todo mundo hoje não consulta o Google. Agora está consultando a inteligência artificial, mas consultava o TikTok. Eu não imaginava, não, sabe? Então, assim, eu vejo muita resistência dessa geração mais nova em relação à inteligência artificial. Muita resistência. Pelo menos dentro da redação, quando a gente faz alguns treinamentos de inteligência artificial e conversa sobre isso, eu sinto que os mais novos têm uma resistência maior à inteligência artificial. Porque talvez pelo medo, né? Talvez pela insegurança, talvez por achar que o trabalho dela vai ser substituído. Mas eu penso que não. Eu penso que como você se confronta com uma ferramenta que faz exatamente o que você faz, o medo pega. Agora, se você se confronta, se você usa uma ferramenta e você percebe que muito daquilo que você faz, ela não faz, você fica seguro. Entende? Então, eu tenho segurança que aquilo ali é só uma ferramenta para me auxiliar. Ela não vai me substituir. Então, eu não tenho esse temor. Acho que é uma besteira pensar dessa maneira. Eu também acho que não vai substituir, não. Mas vamos lá. Como é que surgiu? Daí estava lá na TV e parará. Como é que surgiu a internet? A internet não existia, né? E como é que surgiu a internet, o Campo Grande News na sua vida e a criação do Lado B, que é uma das editorias mais lidas aí do Mato Grosso do Sul, né? E você está por trás, né? A mulher que está por trás do Lado B. Quando a internet avançou, eu não estava aqui, estava no Ceará. Então, eu não acompanhei de perto o início do Campo Grande News, né? Quando eu estava em Fortaleza, o Lucimar me chamou para vir para cá e eu vim por N motivos e também porque eu já tinha onde trabalhar, né? E você estava na TV lá e você não gostava de TV também? Não, eu até gostava lá, mas era por uma questão familiar. Na época, o pai da minha filha estava com câncer e ela estava aqui ainda. E eu achei que era uma barra enorme para uma criança enfrentar sozinha. E aí voltei e o Lucimar me acolheu, né? Só que como repórter. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Porque na internet, num jornal online, você domina todo o seu processo. Então, você se pauta, você escreve, você revisa. E o que para muitas pessoas é ruim, no jornal tinha revisor, tinha não sei o quê. Para mim era ótimo, eu era dona do meu processo. Ninguém metia a mão naquilo ali. Então, eu assinava do início. Até porque você podia fazer uma coisa, vinha alguém mudava todo o contexto. Eu tinha essa experiência ruim na televisão, sabe? Você ia lá, escrevia um texto, você não sabia se o cinegrafista tinha feito a imagem que você precisava, aí chegava na hora, não dava para você fazer a coisa do horrível, que você né? queria. Você tinha um olhar e não saía aquilo que... E o editor também chegava lá, fazia do jeito que ele queria, entendeu? Então, isso sempre me perturbou muito. E na internet, não. Eu fiquei 6 meses no Campo Grande News, saí para fazer publicidade e depois de 2 anos, eu voltei. Fiquei 2 anos na agência e voltei. E quando eu voltei, eu já voltei para ser
para coordenar o jornalismo. Porque o Campo Grande News ele sempre teve uma estrutura muito enxuta, né? Então, sempre teve uma cabeça só dentro da redação, né? Fora o proprietário, que é o Lucimar, que é o jornalista maior, é o cara super experiente, enfim, tal. É o manda-chuva. Mas aí eu assumi aquilo ali e pensei, cara, eu nunca poderia trabalhar em outro lugar que não fosse esse. Pela liberdade que você tem de criar. E aí eu fui criando uma coisa aqui, criando uma coisa ali, criando uma coisa ali, criando uma coisa lá. E um dia eu pedi minhas contas, né? Por quê? Porque o Lucimar é insuportável. Pode fazer um corte disso? Não, pode pôr isso. Olha aí. Ele é insuportável. Ele é um cara assim, como ele entende de jornalismo, ele é muito sistemático, sabe? Na coisa, exigente e tal. E ele é desequilibrado, ele cobra mesmo, ele grita. Então, naquele tempo era muito complicado, né? O Lucimar foi meu primeiro chefe lá nos 18 anos. Eu trabalhei com ele, foi a primeira pessoa que mandou em mim. Essa relação sua e dele tem muitos anos. Muitos anos, Mas assim, que a gente se aproximou mesmo. Só que ao mesmo tempo que a gente brigava muito, ele me dava uma liberdade incrível, né? E me respeitava muito como profissional, né? Isso foi me segurando. Só que chega um dia que você fala, não, cansei, tchau, não quero mais. E aí pedi as contas para ele. Ele falou, não, fica aí, faz alguma coisa, então. Desse jeito era a conversa. E aí eu criei o Lado B. Porque era um momento que não tinha Instagram, tava começando o Instagram, né? Eu acho que não lembro muito bem, mas não tinha essa coisa do influencer, não tinha nada disso, né? E eu sentia muita necessidade de falar sobre Campo Grande. Porque todo mundo falava, o que dá leitura é polícia. Só que eu via no meu dia a dia ali que não era aquilo. O que é incrível na internet é que quando você está fazendo um jornal impresso... Não, água aí, né, Caio? Você come a boca. Mas você fala tão bem, por que você não põe aquilo na TV? Por quê? Você fala tão bem. Não tenho paciência para aquilo lá. Jamais. Não tenho paciência. E me encontrei lá. Campo Grande News é minha casa hoje. Nós vamos falar da diversidade, que você vê Campo Grande, o lado B vê Campo Grande de todos os ângulos. Isso é uma coisa legal. Você não acha? Foi tão... Cara, se alguém pegar e perguntar pra mim assim, como que você criou isso? Eu não criei nada, né? Não inventei a rota. Eu só peguei o jornalismo que várias pessoas estavam fazendo aí fora e trouxe pra cá, né? É uma coisa que então, assim, pra cá, sim, a gente inventou. Mas essa coisa do... Vou compartilhar um negócio com você. Cara, engasguei. E a gente quebrou alguns paradigmas, assim, e aí também alguns folclores, né, do jornalismo, assim, a gente derrubou isso. Quer começar? Deixa eu só... Esse negócio de inventar é assim. O que é plágio e o que é a diferença de quem plagia e de quem é gênio? Plágio é quando alguém pega uma coisa exatamente e repete aquela coisa igualzinho. Quando você pega vários pedaços de várias coisas que estão acontecendo e faz do teu jeito, aí você inventou. Uma das coisas que você perguntou, uma das coisas que o seu avatar falou, foi de uma frase, né? Da minha mãe. Carreira e propósito. E aí você perguntou, o que te moldou, né? Assim, e se tinha algum conselho? Eu não lembrei de conselho nenhum. Lembrei dessa frase da minha mãe. A minha mãe, a gente morava em Dourados, e a minha mãe, assim, a gente comprava roupa 2 vezes por ano. Que era na liquidação de verão e na liquidação de inverno. Que é o melhor momento de comprar. E eu entrava na loja, tinha uma loja em Dourados chamada Cat Magazine, minha mãe levava lá. E eu entrei na loja um dia e a mulher derrubou tudo. Olha isso, olha aquilo outro, não sei o quê. E eu, não gosto, não gosto. Aí a minha mãe virou pra mulher e falou assim, desculpa, sabe o que é? A minha filha só gosta do que nunca inventaram. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E nunca inventaram. Gente, será que eu sou essa pessoa
que gosta do que nunca inventaram? Não gosto da mesmice. E aí eu peguei e falei, é isso que me incomoda. Meus brinquedos fui sempre eu que fiz, sabe? Então, eu acho que o lado B tem um pouco disso, sabe? De eu falar, eu tô cansada dessa cidade, da forma como se faz jornalismo. E eu acho que eu já estava vendo aquele movimento das pessoas voltarem para o simples, pro cotidiano, né? E acho então você acha que o lado B é um remédio contra a cafonice de Campo Grande? Total. Eu acho que o comportamento de Campo Grande cafona. Acho que as pessoas ficam reproduzindo coisas que já não tem sentido, sabe? Você sair de uma cidade do tamanho de Campo Grande com Porsche, pra quê? Você tá me entendendo? Sabe? Achar que você ficar indo na igreja e virar as costas e maltratar as pessoas numa padaria, tá ok? Você entende? Eu frequento muito uma padaria aqui em Campo Grande, e é uma padaria de alto padrão. E o que eu vejo daquelas pessoas maltratando quem os serve ali, eu fico indignada, sabe? Eu acho uma cidade que tem tanto para ser grande, sabe? No sentido de humanidade, e é tão mesquinha, né? Mas você não está generalizando? Não, eu estou generalizando, é claro. É óbvio que tem pessoas incríveis, é óbvio que eu tenho grandes amigos e que eu respeito muitas pessoas, mas eu digo assim, a cidade como atmosfera, sabe? Me incomoda um pouco das pessoas... Você está falando de um falso moralismo? Não é só um falso moralismo. A gente vive numa cidade conservadora e as urnas dizem isso. Sim. Né? E ok, a gente vive numa democracia, né? Então as pessoas têm a liberdade de defender quem elas querem defender. Mas assim, é todo mundo querendo ir embora de Campo Grande, é uma geração querendo estudar fora, pessoas o tempo todo querendo mostrar que estão viajando pela Europa, pelos Estados Unidos, ou que estão em São Paulo, ou que estão no Rio de Janeiro. Pouco se valoriza, sabe, do que a gente tem aqui. Por exemplo, as pessoas que vivem aqui não conhecem Assunção, não conhecem La Paz, mas já viajaram milhares de vezes para a Europa, sabe? E é um lugar tão incrível. Eu conheço, eu vou, eu frequento, eu vivi um mês em La Paz, eu conheço a América Latina toda. Eu acho que... Mas você conhece a Europa também. Tudo bem, mas mais por uma questão, é óbvio, de já conheci aqui, então vou para lá. O que me incomoda um pouco é da gente não querer saber dos nossos vizinhos, sabe? A gente não querer saber das nossas raízes paraguaias, bolivianas, a gente diminuir isso. Você está falando que de identidade. O campo-grandense não cuida do seu quintal, não valoriza seu quintal, ele tem que ir para fora para se sentir valorizado. Parece que as pessoas não veem nada de interessante. Acho que elas se acham desinteressantes. Campo Grande, por exemplo, é um lugar que as bolhas são muito mais nítidas, né? Eu já furei essas bolhas muitas vezes. Eu tenho amigos que frequentam restaurantes que são muito bons, né, e que têm um custo bem mais elevado, mas eu também vou no pé sujo da periferia, do Buriti, Agora a 14 tem uns bares legais. Bom, a 14. E aí, às vezes, você fala para as pessoas, vamos lá na 14. Eu não, imagina. As pessoas não conhecem. Então, esse que é um comportamento que eu acho, assim, que destoa do que a gente pode ser, sabe? Mas você acha que essa coisa que você está pedindo para o Campo Grandense de uma forma geral, não é para todo mundo? Tem que ter pessoas que têm que ter uma cabeça melhor para poder conviver em vários ambientes, em vários lugares e ter essa capacidade, né, de poder absorver o melhor de cada lugar? Eu acho que é uma cidade muito preconceituosa, né? Eu penso assim, nisso com base nas coisas que eu escuto, né? Então, por exemplo, eu conheço todos os baile funk dessa cidade, todos. Eu já fui, eu já entrei, eu já vi, eu já conheci, eu já tive essa curiosidade. E é um universo incrível, sabe? Eu conheço da Nova Campo Grande até a Chácara dos Poderes, sabe? Eu conheço dos Novos Estados até... não sei, Nova Lima eu conheço, eu tenho curiosidade, sabe? E às vezes quando eu falo com as pessoas, onde você vai? Eu vou no churrasquinho lá, lá,
meu Deus, e é ótimo conhecer o lugar onde você vive, sabe? É ótimo você poder saber do que você está falando, né? Então, eu sinto que as pessoas não têm muita curiosidade de sair da bolha delas. As pessoas convivem sempre com uma casta, né? E pronto. Você sabe que eu gosto de viajar, como você também gosta, todo mundo, muita gente gosta. E eu lembro de uma pessoa que viajava e falava assim, toda vez que você chegar num lugar, fuja de onde está em outro país e a língua não é inglesa, onde está escrito em inglês, porque aquilo é para turista e aquilo não é a vida verdadeira. Vai conhecer realmente a cidade em outros lugares, nos bairros, onde não tem essa coisa do turista. E você faz um turismo em Campo Grande, então, que o Campo Grandense não faz. Né? Você vai conhecer o Campo Grande de verdade, né? E na verdade, assim, isso, a minha profissão exige isso, né? Sim. A coisa do lado B. Você falou que tem que ser curiosa, né? A coisa do lado B. A gente descobriu uma tapiocaria quando ninguém sabia que existia uma tapiocaria na Rua do Laticínio, lá no Jaci. Depois ele explodiu e aí virou o point da galerinha descolada, né? Mas até a gente lá transformar aquilo numa reportagem e mostrar para as pessoas que aquilo merecia uma reportagem, ou seja, então merece também a sua presença, sabe? Uma coisa meio simbólica, as pessoas não frequentavam. E como é que você vê o Instagram hoje em relação ao lado B? Ele teve alguma influência, não? Assim, você acha que... Não, a gente sempre ficou muito fiel ao que a gente começou desde o início, né? Eu falo que com toda humildade, né, inspirado um pouco no Manuel de Barros, que levantou a pedra e viu que estava embaixo, que era formiga, né? E a gente fica buscando essas formigas até hoje, sabe? A coisa que a pedra não esconde muitas vezes das pessoas. Então, a gente é fiel a isso. Hoje eu falo... Qual que é o segredo, né? Não sei o que, lá no início e tal. Qual que era o segredo? Eu tinha todos os dias, praticamente, a matéria mais lida do jornal, no início do lado B. Comprovando que a polícia não dava audiência. O que dava audiência era a vida, era conteúdo bom, né? Pessoas. Eu lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz foi da Turca da Calógeras, que era uma loja que várias pessoas viam aquela mulher xingando todo mundo ali na loja e tal, e ninguém achava que aquilo ali era uma matéria. Sabe? E a gente publicou e de turcas em turcas a gente foi crescendo e mostrando a cidade para as pessoas, sabe? Então, a gente fazia essa ponte, né, entre as bolhas e o que estava por aí. E vocês dão visibilidade também para alguns segmentos que têm preconceito, vocês abrem uma janela, olha, essas pessoas existem, essas pessoas podem existir e podem fazer o que quiser. E essas pessoas são divertidas, essas pessoas criam. E, na verdade, a gente nunca teve muito isso, sabe, Zé? Por exemplo, quando nós começamos, com o lado B, essa coisa de casamento entre pessoas do mesmo sexo era algo que ainda era tabu. Mas a gente nunca fazia matéria assim, mulheres se casam, a gente, sabe, transformando aquilo em algo... A gente sempre tratou com muita naturalidade. Então, assim, pra gente, não, o interessante não era duas mulheres estarem se casando e sendo abençoadas pelos pais, né? O interessante ali era a família, era o que aquilo, sabe, podia ser um homem e uma mulher. Se a história fosse legal... nós contaríamos da mesma maneira. A gente nunca fez essa diferenciação. Você sabe que em 2023 teve um censo aqui e nós tivemos 6.000 casamentos. Teve mais separação do que casamento, Sim, né? A gente é recordista em separação. Campo Grande é historicamente recordista em divórcios. Agora eu acho que a gente ficou para segundo. Mas sempre foi primeiro, sempre teve nas cabeças. Porque é uma cidade chata, Zé. E qual que é o remédio para deixar essa cidade boa, então? Fala aí pra mim. Por exemplo, vou citar um exemplo. Carnaval. As pessoas falam mal do carnaval lá na Esplanada sem nunca ter colocado o pé lá, sabe? Sem nunca ter ido ao Valu. Sem nunca ter ido ao Capivara Blazer. Super legal. Mas as pessoas nunca foram e falam mal, né? Com o tempo... A cidade as pessoas da minha idade, da sua idade, não assumiram aquilo lá como uma manifestação nossa. O que aconteceu? A garotada foi para lá. Então é óbvio que hoje você vai para lá, você não consegue ficar 10 minutos, que é uma garotada
garotada. É outra vibe, Você né? entendeu? Uma garotada, sabe, se embriagando e tal, mas muito disso a responsabilidade é nossa. A 14 é um outro exemplo. É um lugar incrível para pessoas irem, sentar, tomar uma ali. No Rio de Janeiro elas vão, Bom. mas aqui não. Entende? Por quê? Qual é a diferença, sabe? E qual a Tem um diferença no seu samba. olhar? Qual a Eu diferença? acho que é o preconceito. A gente tem o samba do trabalhador na segunda-feira, na 14. Você já foi lá? Eu nem sabia que tinha. Pois é, entende? As pessoas. Ah, é um que abre só na segunda, porque é o numa pessoal que dom. trabalha e para poder ir. Entende? Então, assim, as feiras que hoje, Campo Grande tem feiras, né, nas praças e tal. Tem gente que nunca foi numa feira. E é incrível aquele universo ali, sabe? De vários artesãos vendendo, de várias pessoas oferecendo comida de qualidade. Mas você não acha que você é privilegiada porque a sua profissão permite você andar em todos os lugares? Não, mas qualquer um pode. Basta ser bem difícil, informado. É difícil. Mas por que é difícil? Porque você pode... O jornalista... Primeiro que ele é curioso, ele vai atrás da notícia, ele quer conhecer gente, quer conversar, e ele está em todos os lugares. Eu gosto de estar em todos os lugares, desde do mais alto padrão até o menor, porque o importante para mim é o que está acontecendo, não é o local. E eu acho que, assim, o Roberto Marinho fala isso no livro dele, não sei se você leu a biografia dele, ele fala que o jornalista é o único cara que pode estar em qualquer lugar e ele é isento de qualquer julgamento. Porque ele sempre... Mais ou menos, que hoje a gente tá bem queimado. Não, hoje está queimado, mas na época que ele falava era verdade, porque... Sim, era um glamour, né? A profissão de um glamour. Não, porque não era isso, porque ele estava lá, trabalhando, ele estava vendo com os olhos dele para poder reportar. Então, ele era isento. Ele podia estar no meio do morro, tendo uma auê lá, ele estava trabalhando, ele podia estar num puteiro, ele está trabalhando, ele podia estar no Congresso Nacional. Nunca iam tipificar ele. É que mudou bastante as coisas. É que, assim, a minha filha tá fazendo jornalismo, né? E todo mundo fala, sua mãe deixou. Eu falei, não só deixei, como incentivei. O jornalismo, realmente, isso que você está dizendo, é uma profissão incrível. Olha, todas as pessoas, os pop aí do Brasil, eu já tive a oportunidade de entrevistar. Eu já entrevistei o Pelé aqui, no Parque Laucídio Coelho, surreal o negócio. Ele veio para uma Olimpíada indígena. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Tava lá Pelé, a Xuxa eu já entrevistei, que são dois ícones pop, né, do Brasil. Eu já entrevistei Fernando Henrique Cardoso, já entrevistei Dilma Rousseff, já entrevistei o Lula, sabe? Então, assim, são 3 presidentes da República. Mas eu acho que a gente tem privilégios de É uma profissão poder. incrível. Só que, assim, você não pode viver no seu mundinho fingindo que a vida hoje é Instagram e TikTok, né? Você tem que se informar, você tem que sentar em lugares diferentes para você conhecer pessoas diferentes, sabe? Senão você vai viver uma vida medíocre, entende? Então, eu acho que essa satisfação que o campograndense tem de tomar um teras, fumar um nargues e tá tudo beleza aqui na frente da minha casa, eu acho isso limitante. Mas, assim, eu também não tô aqui para julgar ou para querer imprimir nas pessoas um ritmo que é meu, né? Mas eu me vejo... Mas você tem uma arma na mão, que é o lado B, que pode incentivar as pessoas para abrir os olhos para outras coisas. Mas é tão cafona o negócio, eu acho essa palavra incrível. Ela fica indignada. Porque, assim, quando a gente começou a fazer o lado B, era incrível, Zé. Tem quanto tempo o lado B? O lado B de 2011. Nós estamos em 2025, né? 14. A história é bem bacana, que foi na véspera do meu aniversário. Então, é tudo simbologia. Mas, assim... Quando? De agosto? Dia 12 de agosto. Você nasceu dia 12? Não, eu nasci em setembro. Setembro, tá. A primeira matéria que eu fiz foi da Conceição dos Bugres. Porque eu pensava que ninguém mais sabia... E eu cheguei na casa dela, tinha só um vestido, eu fiz uma matéria. De Conceição só sobrou o vestido. Porque na memória das pessoas, as pessoas já tinham esquecido. Então não era só isso da curiosidade, sabe? Tinha um pouco mais assim de vontade, de memórias que eu queria recuperar da cidade, né? A gente fez uma série sobre bares que já não existem, né? E que durante muito tempo foram famosos e reuniam muita gente, Mr. West...
agora não vou lembrar de cabeça, mas vários outros, assim, que as pessoas mais velhas do que eu iam lembrando e tal, e contando pra gente e tal. Eu lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz foi ali na Barão do Melgaço. Era uma casa e tinha um carro antigo estacionado na garagem, e eu passava ali e via, falava assim, que lugar é esse? E eu entrei e contei a história da casa e a história do carro. E ficou uma semana entre as mais lidas do jornal. Olha que legal. Sabe? Porque as pessoas porque é uma cidade pequena, as pessoas também passavam por ali e queriam saber que história era aquela. Né? E assim a gente foi contando história de casas. Quantas histórias você não tem de Campo Grande? Agora, milhares. você falando de bares, tinha um bar na Afonso Pena, que acho que foi um dos primeiros. Se alguém, vou até lançar um desafio aqui, se alguém conhecer um mais antigo que esse, que conte pra mim, que chamava Elite. Não conheço, esse aí a gente nunca contou. Acho que você não tinha nascido. Porque ele era muito antigo, era da época do Ludinho, quando o Ludinho era vivo, pra você ter uma ideia. Playboy que frequentava lá. Chamava Elite. Era na época do xadrez, a boate? Bem antes do xadrez. Bem antes, né? Bem antes do xadrez. Bem antes. Então, é uma memória dessa cidade que a gente não tem, porque naquela época não tinha Instagram, né? Então, assim, que se perdeu. E eu acho tão genial, porque fez parte da sua vida. Sabe? E por que você não pega e faz uma retrospectiva do lado B com as suas melhores matérias? Não, na verdade eu queria fazer um e-book, né, do lado B e tal, mas hoje eu não tô mais no lado B, né? Hoje eu sou diretor de jornalismo do Campo Grande News. Então você não sabe o que é aquilo. Aquilo ali é uma loucura. Na verdade, sim, você já foi lá, já viu. Sim. Já viu como é a minha. Hoje, quantos colaboradores tem lá? Eu vi que tem muita gente. Hoje eu tenho 37. 37. Caraca. E a gente não dá conta. É uma cidade de 800 mil habitantes que a gente não dá conta. É um estado de 2 milhões que a gente não dá conta. Acontecem coisas assim que... A todo momento, a toda hora, você notícia. Tem o padre do balão que estava vindo para cá, né? Todas as histórias mais loucas do Brasil. Tem Mato Grosso do Sul. 2 morreram na turnê da Taylor Swift. E os 2 eram de Mato Grosso do Sul. Sempre tem. E tragédias. O caso lá do ônibus que o assaltante pegou uma professora. A professora daqui. Né? Então, assim, sempre, agora guerra, onde que tá a comitiva o Senna internacional, tem 3 de Mato Grosso do Sul. Então, é um estado que não sei, as coisas acontecem muito aqui. E como é que chegam as notícias para você lá? Hoje... Vários lugares. Hoje a gente recebe muita coisa pelo WhatsApp, muitas outras coisas, assim, temas que estão sendo discutidos no Brasil, a gente tenta trazer para cá, para repercutir. O lado B, ele já tem a pauta do lado B, então é incrível que até os colegas de outros jornais falam, olha, essa pauta aqui é do lado B. Eu, de vez em quando, fico falando, tem uma notícia aqui que vocês acham. E a gente criou isso, né? Lá no início, eu até ficava espantada, falava assim, ué, mas o cara é da TV tal, por que tá passando pra gente? Cara, não, porque tem a cara do lado B. Aqui não vão saber fazer, não é só o que é também? Quando a gente começou fazendo, era assim, ó. Vocês não tem mais nada para fazer, não? Você nem reportagem, vocês não tem mais matéria para fazer todo santo dia. Passava um mês, um ano, saía na Folha de São Paulo, a mesma matéria. Lógico, o enfoque deles lá, né? Aí eu falava, agora é matéria, né? A gente, durante muito tempo, quando não tinha redes sociais, as pessoas, Regina Casé, quando tinha aquele programa, ela se pautava pelo lado B aqui. Quando tinham boas matérias, ela pegava daqui e levava para lá. Fátima Bernardes, direto, o encontro usava casos do lado B. A Record, o programa da Record, aquele nacional da Record, que agora me fugiu o nome, até hoje também recorre a gente por casos, histórias que a gente conta, sabe? E é o que eu te falei. E qual a história mais legal que você contou no lado B? Uma que você gostou, assim, que... São várias, né? Mas a que você... Eu não acho que é uma história. Eu acho assim, pela primeira vez como jornalista, eu consegui mudar a vida de muitas pessoas. Então, por exemplo... Esse é o seu propósito? Não sei se é o propósito, aconteceu muito sem querer mesmo, né? Mas quando você vai... Agora, esses dias a gente fez uma matéria de um cara que vendia hambúrguer por R$10.
De noite o cara manda mensagem chorando, porque o lugar tava bombando, porque ele nunca tinha vendido tanto. Ai, sabe? É uma situação, assim, porque para falar sobre isso, as pessoas que são mais novas, elas não entendem o que a gente fez naquele momento, né? O que o Lucimar deu abertura pra gente fazer, porque o jornal é dele, do Miro, né? Os dois tiveram também essa participação fundamental nisso. Sim. Porque era uma época, você vai lembrar disso, que os grandes jornais falavam assim, um shopping na Avenida Afonso Pena, ninguém falava shopping em Campo Grande, né? Era propaganda de graça, não podia, né? Era, um supermercado, a lanchonete na esquina da Bahia com Afonso Pena. E a gente achava aquilo lá ridículo, né? E o Lucimar sempre falou, não, peraí, os lugares têm que ter nome. Nós temos que falar onde esses lugares são. Então, ali a gente fez um acordo, nós vamos divulgar esses lugares. De graça. E era muito complicado, porque eu chegava num lugar, era o início da Bom Pastor, por exemplo. Chegava num lugar na Bom Pastor, o cara falava assim, mas quanto é? Não tem interesse. Eu falava, mas é de graça, né? Porque eu trabalhava sozinha, né? Eu só quero falar do seu lugar. Não quero. Eu tive que começar a ir como cliente. E aí eu escrevia, aí as pessoas, eu briguei com pessoas na rua, tinha um cara do frango na Júlio de Castilhos, eu lembro, não sei se você vai lembrar, uma casa azul que tinha na Júlio de Castilhos, antiga, era um ponto assim, tradicional daquela região. E eu cheguei para falar com o senhor que estava vendendo frango. Entrevistei aquele senhor. A filha dele chegou e viu eu entrevistando, ela ficou muito brava. Me pôs pra correr de lá. Sério? Falou que não, que é absurdo, que você não vai falar do meu pai, que você não sei o quê. Falou me xingou de tudo. Eu falei, beleza, fui embora, escrevi a matéria e publiquei. Depois que a matéria saiu, ela me ligou pedindo desculpas. Olha, lindo que você falou do meu pai, muito obrigada por você ter falado. É que eu pensei que vocês iam falar mal. Por quê? Porque era um lugar simples, com uma estrutura muito já sem manutenção. A casa era uma casa bem mais antiga, mas era um ponto que para aquela região era uma referência. Casa do Frango. Então, assim, eu escrevi com essa sensibilidade de quem queria homenagear aquele lugar que fazia parte daquela comunidade. Olhar as coisas boas daquele local. E óbvio que ali podiam ter coisas ruins, mas eu não fui lá com esse intuito de denunciar o que quer que fosse, né? Eu ia para os lugares para recuperar a história daqueles lugares, independente delas estarem bem ou já estarem em decadência, vamos dizer assim. E isso que você perguntou, assim, qual foi a mais importante que você vê? Eu acho que toda vez que a gente ia nesses lugares que estavam quase fechando a porta e que de repente ficaram grandes de novo, assim, isso era de uma satisfação incrível. Você vê que tem incrível. Né, que você fez uma matéria e mudou a vida da pessoa, né? Sim, de várias pessoas. Levou para um outro patamar. A CDL tinha aqui, na época, o prêmio Meritologista. Sim. Que agora estão recuperando, né? Eu acho que com o tempo sem ter e tal, não sei. Eu até ganhei esse Meritologista. E eles criaram dentro do Meritologista, por 2 anos, o prêmio Lado B. E eu escolhia quem ia ganhar, por conta das matérias que a gente tinha feito. O primeiro ano foi Delícias da Tia, do Buriti, que ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era. Era o Júnior e a mãe dele vendendo cachorro-quente lá. Depois eles cresceram muito com isso, enfim, e foram fazendo alguns investimentos e acabou que, eu não sei o que acabou acontecendo, mas assim, a gente foi... Eles, por várias vezes, falaram para eles, vocês foram responsáveis por isso. E aí a gente escolheu eles justamente por isso, pela história, pelo que tinha levado eles a criar uma potência no bairro Buriti. E no segundo ano foi a Rafa, que ela vendia um produto, desses produtos naturais, lá no Noroeste. Um dia eu estava andando no Noroeste, por outro motivo, e vi... Você tem um olhar apurado? Assim, não, é que eu pego o meu carro e vou andar pela cidade, sabe? Eu pego fim de semana e vou andar. Um dia eu faço um bairro, no outro dia eu faço outro, para minha diversão. E lá ela fazia fotocópia de graça para as pessoas, para currículo. As pessoas chegavam lá, Rafa, preciso levar um currículo lá. E ela
ela tirava lá a fotocópia, dava pra pessoa, e ele escreveu a história dela. Ela foi a segunda, ela ganhou também. E a vida dela também, ó. De repente ela tava em Dubai. Ô, louco! O Rafa tá melhor que a gente, tava lá e mandava foto, vira uma coisa assim meio que da família lá do B, entendeu? O carnaval, que a gente cresceu junto com o Valu, porque nós fomos o primeiro a cobrir esse carnaval. A gente ia pra lá, era meia dúzia de gato pingado, mas a gente ia lá e fazia o carnaval. Ver isso crescer é muito lindo. A 14, a gente conseguiu fechar a 14 por um tempo, daí os comerciantes foram lá e pediram para abrir de novo, mas a gente achava que tinha que fechar, que devia ser um lugar onde as pessoas podiam transitar e se apropriar daquilo ali, enfim. Isso é muito legal, a gente vê a cidade se movimentando, ficando viva e tal, ver as feiras crescendo, isso é muito bacana, sabe? Eu acho que isso é o que... E você continua melhor. andando pelos bairros, né? Hoje em dia eu tenho menos paciência, sabe? Mas assim, eu acho que as últimas vezes que eu fui, tava andando lá pra região norte e tinha um casal comendo macarrão numa esquina. Eu desci e falei, quantos anos vocês estão comendo macarrão aí? Ixi, desde que a gente casou, tem 22 anos. Falei, só eu que vejo essas coisas. Não é porque a minha sensibilidade é maior, a minha equipe toda é assim. Toda a minha equipe é desse jeito, sabe? Mas é porque a gente se dispôs a parar, a olhar, e a enxergar, conversar, sabe? entender. Nessa história, a gente descobre casos como uma casa toda feita de garrafa, sabe? Andando pela cidade, olhando. Como é que uma pessoa... Então, mas ó, agora conversando com você, dá para entender por que você acha que Campo Grande é cafona. Porque você tem tanta oportunidade de ter um olhar tão diferenciado de enxergar coisas que as pessoas não enxergam, que você acaba tendo um outro referencial. Aí, realmente... as coisas que o pessoal quer mostrar aí, tipo, você falou a Porsche, exibindo isso aqui, ela acaba ficando assim, pequenas, porque... Mas eu acho que não é todo mundo que tem esse olhar. Não, mas a minha equipe, por exemplo, agora eu tenho o Samuel, que faz vídeos, e que ele também foi um... Ele é muito bom esse guri. E ele era meu estagiário. Eu ia demitir o Samuel, ele conta isso pra todo mundo. Eu ia demitir, todo mundo manda esse menino embora, ele não sabe escrever um texto. Eu fiz um plantão com ele e eu fiquei rindo do início ao fim, ele era estagiário. Falei, não, esse menino é um talento, gente, não dá pra eu mandar ele embora, eu vou ter que fazer outra coisa com esse guri. Sabe, eu vou ter que aproveitar ele de outro jeito. E ele hoje, o Samuel Isidoro, sabe, ele é o famosinho de CG, né? Mas por que ele é o famosinho de CG? E por que tantas outras pessoas que tentaram fazer o que ele faz não conseguiram? Porque ele não é de Campo Grande, mas não tem a ver com o fato dele ser ou não campograndense. Vou te explicar para não ficar mal entendido isso. Ele veio de fora, então ele não tem medo de se expor, porque ele não conhece absolutamente ninguém aqui. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado. Ele poderia ter vindo de Goiânia, de onde quer que seja, sabe? Mas o fato dele ser um estrangeiro aqui, fez com que ele fosse para Vale e criasse e fizesse a matéria sobre os dublês de rico. Você acha que uma outra pessoa... Uma pessoa daqui já teria problema. A pessoa, entendeu? Então, assim, ele foi sem o menor medo de se expor. E aí ele foi crescendo. Então, é isso que às vezes me incomoda. As pessoas, elas não querem... às vezes elas têm até vontade de conhecer uma coisa, mas por conta do outro, do que o outro... O outro vai pensar, o outro vai falar. Porque a cidade é pequena e todo mundo é parente, né? O tio André, o tio Reinaldo, o tio Nelson, o tio Marquinhos, todo mundo é tio, né? Todo mundo é o tio, todo mundo se conhece, né? Então, acho que as pessoas elas têm um pouco medo de se expor, né? Eu não sou daqui, eu não tenho essa relação de família e tal. Você não tem medo de se expor. Talvez por isso também eu não tenha medo. Eu respeito muito essa cidade e me sinto campograndense. Minhas duas filhas são campograndenses. Então, quando eu falo e faço essas críticas, é no sentido de, vamos lá, gente, vamos mostrar quem a gente é. Não, mas conversando com você, dá para entender a sua indignação, né, que você usou essa palavra, com a mesmice, porque tem tantas coisas para serem olhadas, tantas coisas para serem tão vistas, grande. E as pessoas acabam ficando na mesmice e não vê tantas coisas importantes que tem. E tem que esperar alguém para, por exemplo, o Morro do Ernesto. O Morro do Ernesto foi a gente que divulgou para essa cidade, ninguém sabia. Eu já ia lá. Você ia lá também, não ia, cara? Andar de bike lá? As pessoas iam, mas assim, era 1, 2. Não era uma coisa assim da cidade, entendeu? De olha que legal, tem esse lugar aqui. As pessoas iam
Iam até o inferninho, viam que aquilo ali era um ponto de desova de todo tipo de coisa e voltavam para trás. Quem ia era você, que devia ser o curioso. O bicho grilo, sabe? O outro que andava de bicicleta. Andava de entendeu? bike lá. Aí, de repente, você fala do Morro do Ernesto, as pessoas, mas onde fica isso? Meu Deus, mas eu nunca ouvi falar. Ai, babá. A gente contou a história do Morro do Ernesto porque eu também ia. Ia com um grupinho muito pequeno também. Sabe? E na época abria a porteira pra gente, deixava a gente entrar, e assim, sabe? Era incrível, mas assim, a maioria das pessoas não sabia que isso existia, né? Como não sabia do Céuzinho, como não sabe agora do buracão que a gente descobriu lá na Moreninha, tava lá do Poção da Moreninha. É genial, gente. Poção da Moreninha. Eu não sei, eu mandei lá ver o que era esse tal do poção, porque veio uma coisa numa matéria policial, e na matéria policial falava poção. Falei, que poção? Diz que era uma cachoeira que tem lá na Moreninha, que a galera toma banho, não sei. Eu falei, gente, nunca ouvi falar disso. Sabe, como que eu nunca ouvi? Porque hoje é muito difícil. Daqui a pouco vai ficar chique o poção. Então. Porque é muito difícil ter algum lugar nessa cidade que a gente não ouviu falar, né? Hoje em dia eu sei menos, mas eu mando pro lado B, a gente já fez. Olha que isso aqui, a gente já fez. Tu já fez, tu já foi. E aí, de repente, aparece o poção, eu falo, opa, poção, que poção é esse? Então é assim que as coisas chegam até a gente, sabe? Numa frase, num comentário. E qual que é o desafio do lado B agora, com tantos anos de existência, numa cidade que você já fez quase tudo que você já enxergou, né? Mas o ser humano, a vida real é muito melhor que a ficção. Então, hoje a gente tem uma matéria, não no lado B, mas no Campo Grande, uma menina que fingiu ser estudante de medicina por um bom tempo e entrou dentro do hospital universitário e acompanhou um parto, sabe? Então, a história não acaba. A história não falta. Não acaba. A gente já fez matéria de casal que foi pro swing e matou o outro por ciúmes. Como é que alguém mata o outro por ciúmes dentro do swing? Então, assim, sabe? É antagônico o negócio. Cara, eu não sei como é que é em outros lugares. Eu morei em Fortaleza e lá não tinha tanta história como tem aqui no Mato Grosso do Sul, sabe? É impressionante. As pessoas produzem coisas geniais, entendeu? Sabe, tem novela, 2 novelas já tiveram personagem inspirado aqui. Um foi a América, né, que tinha o Jota. O Jota como personagem. E outro foi, eu não vou saber o nome da novela. Como que foi em Dourados? Não, foi filmado lá, mas assim, 2 personagens aqui. O outro era um cara que viveu a vida toda como homem e era mulher. Ele morreu, quando ele morreu... Que descobriram, né? Aí... Lá no IML, opa, seu marido não é homem, seu marido é uma mulher. Eu lembro desse caso. E aí, nem a mulher que era casada sabia. E aí a gente foi pesquisar nos nossos arquivos, tinha matéria do lado B dele. Mas não dizendo isso, mas sobre a casa dele, que era incrível e tal, e bababá, bebê. Era uma pessoa, era um homem trans, que viveu a vida toda escondendo esse lado dele. E virou também personagem de novela. Então, assim... Que loucura. É aqui, cara, as coisas acontecem aqui. O Rafah morreu aonde? E mudou toda a questão da segurança pública no Brasil. Sim. Né? Então, ele aumentou os índices de criminalidade no Brasil todo, a morte dele, aqui na fronteira. Então, o que não falta, Zé, aqui é assunto. E não vai faltar nunca. Aqui eu não sei qual é o problema, o que tem. Brota, é o poção. É o poção, sei lá, cara. É o poção da... É muita coisa. Aqui é genial, genial. Talvez porque seja pequena e as coisas estejam mais floradas, a gente consiga ver, né, de uma maneira... E o que faz para acabar com sua indignação? Eu queria muito que a cidade deixasse de ser chata. A cidade é muito chata. Sabe, eu queria que fosse mais viva. O pessoal não vai jogar pedra, não sei se falando que a cidade é chata, cafona. Gente, mas eu me ensino eu sou campograndense. Eu vivo aqui há 42 anos. Então ninguém vai me tirar o direito de ser sul-mato-grossense. E ninguém vai tirar o direito de você falar que é chato ou não. Eu sou muito mais sul-mato-grossense do que gaúcha. Não tenho a menor afinidade com o Rio Grande do Sul. Eu não tenho nada... que tem uma vontade de voltar para o sul desse país. Estou muito bem onde estou. Entendeu? Mas uma coisa as pessoas têm que entender, que elas têm
elas têm que assumir essa cidade para elas, tem que cobrar coisas que tornem essa cidade mais viva. Você é a mulher mais informada do Mato Grosso do Sul? Não, eu sou sou muito mal informada. Eu acho que você é bem informada. Eu sou a pessoa eu sou uma pessoa dedicada. Eu acho que você é bem informada. Mais ou menos, assim. Eu acho que tem pessoas muito melhor informadas. Agora, eu vou citar um exemplo pequeno. Tem uma praça na frente do shopping Campo Grande. Tem uma praça. Né? Principal avenida dessa cidade. Aquilo é morto. Morto, mas diz que acontece muita coisa dentro daquelas matas lá. Mas você entende? Você sabia dessa história? Eu sei, claro que eu sei. As pessoas se apropriaram daquilo lá por um período muito curto de tempo. Então, é isso, quando eu falo da cidade, assim, eu acho que chato é uma coisa muito infantil. Dizer, essa cidade é chata. É muito infantil de se falar, né? Na verdade, é uma grande... Até uma provocação, né? Porque o Campo Grande, eu posso falar, pelo amor de Deus, né? Porque quando falam de fora, o povo xinga, Sim. faz o que for, né? Graças a Deus, meu Instagram é fechado, então não tem como alguém... Mas não vai... não tem como eu ser cancelada, né? Mas assim, cara, a gente faz tudo por essa cidade. Tudo. O Campo Grande News tem Campo Grande no nome. É um parto a gente querer diminuir esse nome para CG News, por exemplo, ou News. Os donos desse jornal não deixam. É Campo Grande. É verdade, porque põe CG News, eles estão, né? É Campo Grande e acabou. É Campo Grande News. Fica bravo se alguém mete um CG News lá, ou um News. É Campo Grande News. Então a gente tem um respeito por essa cidade. Não queria que de nenhuma forma isso, quando eu falo mal, vamos dizer, de Campo Grande, do comportamento do Campo Grandense, seja uma coisa nesse sentido agressiva, né? Na verdade é uma grande brincadeira, porque a gente tenta fazer a nossa parte, né? Mostrando o que a cidade tem de bom, mostrando que a cidade tem muita coisa boa. Tem muita comida boa e não é só carne. Sabe? Sim. Tem muita festa boa e não é só... Tanto que a comida é o sobá, né? O que representa... a gente tem muita coisa boa aqui, sabe? E as pessoas têm que descobrir, mas mais do que isso, elas têm que colaborar, sabe? Colaborar no sentido de usufruir disso, não ir só na festa da Perpétuo Socorro, sabe? Mas ir na festa do bairro dela, porque tem essa também, né? A pessoa mora lá na Zona Norte, ela não vai na festa da igrejinha lá, ela vem aqui, né? Sabe? Porque aqui é onde está a nata, né? Não sei que nata é, mas enfim. E consumir o que o bairro tem de bom. Então vamos fazer um negócio, porque estava caminhando para terminar. Fala algumas coisas da cidade que a gente não conhece, para você, que você conhece, vários bairros, tipo assim, um lugar para comer num bairro que é legal, que o pessoal não conhece e que você conhece. Assim, que você acha legal, que você pode indicar. Você falou esse cara do frango, tem o cara do pastel, tem o cara não sei do que. Vem algum na sua cabeça agora? Eu nem saio mais, eu tô falando dos outros, mas nem saio mais para comer. Mas é porque assim, a minha vida, eu rodei, hein? Pelo amor de Deus. Mas assim, uma coisa que você gosta de comer. Tem peixe no Santa Luzia, tem tem churrasco lá no Rita Vieira, que a maneira até deles servirem é super diferente, é numas grelhas assim que ficam rodando. Tem uma casa de bolos incrível na Albert Sabin, que para mim é a melhor que tem na cidade, sabe? Que mais? Tem uma padaria muito boa também, baratinha, no Taverópolis. Ali na rua Tiradentes, que chama. Essa daí. Que, boa ela mesmo? É barata. Do Luciano. Sabe? Sei lá, tem tanto lugar bacana aí. Tem muitos lugares, assim, interessantes. No Tiradentes tem lugar bacana e não é dentro daquele espaço lá. Não, Campo Grande existe não só nos... Eu acho que não é difícil, sabe? As pessoas só têm que olhar para o bairro onde elas vivem, né? Eu acho que valorizar seu quintal. Eu acho que a gente anda muito de carro. Campo Grandense anda muito de carro e eu não acho que não vou criticar, porque a gente vive numa cidade que diz que é arborizada, mas vai andar na periferia.
Mas estão cortando árvore. É um sol. Eles estão cortando árvore pra caramba. A primeira coisa que o cara faz, é por isso que eu falo que Campo Grande é cafona. A primeira coisa que o cara faz quando come uma casa é o quê? Pá! Cortar a árvore. Ah, porque faz sujeira aqui no meu quintal. Pô, uma árvore é minha árvore, ninguém mexe com a minha árvore. Meu pai já quis derrubar minha árvore 50 vezes. Eu falei, não, na minha árvore ninguém mexe. Você chega lá, tem folha na piscina inteira. Sabe, você nada na folha. Mas vida. É vida, você tá me entendendo? Eu olho pro lado, é tudo aquela coisa, aquele sol. A primeira coisa que uma campograndense faz é cortar a árvore. Segunda, meter um grafiato. Né? E terceiro, se é uma casa mais antiga, derrubar a casa, né? Porque a gente também não tem história. Não. Né? E você que viajou e que conhece lugares que você deve achar incrível, eles são incríveis por conta da história deles. Porque preservaram, né? E a gente só vai derrubando. Nós estamos criando a nossa história, né? Estamos criando a nossa identidade. Mas assim, quando você vê uma casa como do Paulo Pedra, que ficava na esquina da Antônio Maria Coelho, com a 13. Foi essa casa que... Foi. Uma casa que era linda a arquitetura daquela casa, sabe? E tinha uma árvore que cresceu dentro da estrutura da casa por conta do abandono durante um tempo. E aí, de repente você passa lá e ela tá no chão. Dói, sabe? Porque eu via um bar lindo ali. Eu via um restaurante incrível ali, né? E é tão difícil, eu acho que essa coisa da impessoalidade também é algo que eu também chamaria de cafona, né? Por exemplo, a Osteria. A Osteria recuperou uma casa antiga. Osteria Central ali. E aquele lugar é incrível. É um lugar aconchegante. Muito legal. É um lugar muito gracinha. Na esquina de baixo tem a mercearia, que há quantos anos está em pé? Há quantos anos naquele prédio, que é um prédio da Campo Grande antiga, tá ali? Já foi Péssimos, já foi não sei o que. É do Ninho, né? Eu não sei. Não sei quem é o dono ali, não. Tem uma coisa que eu não me misturo também com o empresariado. Você se protege. Ali, eu não sei quem é o dono. Você se protege. Mas é incrível, tá ali há tantos anos, né? E de repente o cara vem, primeira coisa que ele faz, derruba a casa, põe lá uma fachada horrenda de concreto. Pra gente terminar esse nosso bate-papo aqui, uma dica para você dar para quem quer ser uma jornalista? Você não queria ser jornalista e foi jornalista, porque você escolheu um curso noturno, se tornou uma grande... O jornalismo me escolheu, né? E se tornou uma grande jornalista. Então você tem você pode falar, você pode dar uma dica para quem quer? Assim, eu vejo muitas pessoas falando mal da minha profissão, né? Assim, principalmente quem é jornalista, né? Ganha pouco, ganha isso aí. Cara, minha profissão me deu tudo de bom que uma pessoa acho que podia buscar, né? Conheci grandes lugares. Eu cobri carnaval no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Foi minha profissão que me deu isso, né? Minha profissão me dá isso todos os dias. Te dá liberdade, te dá conteúdo. Me dá experiências, entendeu? Abre sua cabeça para o mundo. Sim, eu acho que a primeira coisa para ser jornalista é entender que você tem que estar disposto a viver o jornalismo. Se você não estiver disposto a isso, a ter essas experiências, você vai ser um profissional medíocre. Parece óbvio, né? Mas o jornal... Não, é que a disposição de ir atrás, de procurar, de querer viver mesmo, sabe? De hora que fala, tem uma viagem, eu vou. Sabe? Porque a primeira coisa que acontece numa redação é todo mundo... Se esconder. Não é comigo, né? Você tem que levantar a mão e falar, eu vou, porque daí você vai conseguir ser feliz no que você faz, sabe? É ter a coragem de se jogar, sabe? E eu acho que hoje falta muito isso da coragem. Eu não acho nem que é preguiça, sabe? Nem penso que é preguiça. São gerações diferentes. Eu acho que é um pouco de falta de coragem mesmo, de achar que não vai dar conta, sabe? Não sei, eu sempre fui muito irresponsável nesse sentido, então eu sempre dei conta, né? Então o conselho que você dá, a dica que você dá, qual que é? Seja... Se jogar, né? Ser curioso no primeiro momento. Tem que ser curioso. E se jogar, ter coragem, sabe? Ter coragem. Vou lá, já dormi em aldeia e foi incrível, sabe? Aí você vai rompendo os seus preconceitos, né? Você vai vendo que indígena não é vagabundo, sabe? Você vai vendo que as pessoas que moram nos bairros mais violentos dessa cidade são gente honesta, tem gente honesta lá. Então você tem que se jogar, senão você não vai conseguir viver a sua profissão, você não vai ser feliz com o que você faz.
Eu hoje sou feliz com o que eu faço. Já estou prestes a me aposentar, né? Vai aposentar mesmo? Não, mas eu já estou há quase 40 anos nessa profissão, gente. Você gosta, você não vai conseguir se chega aposentar. uma hora, mas já estou bem mais tranquila, vamos dizer assim. Tá bom. Então, você contou um pouquinho da tua história aqui hoje. Eu falo muito, né? Não, Eu sou apaixonada pela minha profissão. Mas ficamos assim. Obrigado pela... Obrigada a você, Zé. Conhecer você mais. Que bom. Eu também. Um ícone do nosso Ah! TV. Um beijo.